students, how is it going? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula. E aí, você já preparou seu material para a nossa aula começar? Pegue aí o seu caderno, organize tudo. Se tiver um dicionário, um tradutor online aí, deixa do ladinho que você pode precisar. E vamos começar a nossa aula. Vamos falar um pouquinho do objetivo da aula de hoje? Compartilhar, discutir com os colegas a leitura de textos escritos pelo grupo, valorizando os diferentes pontos de vista defendidos pelos autores com ética e respeito. Então, como sempre, duas perguntinhas aí para vocês pensarem um pouquinho. Você já ouviu falar em collocation? Já ouviu essa palavrinha? Sabe o que ela significa? Costuma compartilhar e discutir com os colegas sobre os livros que você lê? E aí, você costuma contar, falar um pouquinho do livro que você está lendo, dizer se você gosta ou não está gostando do livro, o que você está achando dessa leitura que você está fazendo? Você costuma conversar sobre isso? Bom, vamos lá. Quantos livros você já leu? E eu vou um pouquinho além. Você tem o hábito de ler? Você gosta de ler? Por que eu digo o hábito? Porque leitura é mesmo um hábito. Você precisa começar, né? Se você não começou ainda, já passou da época de você começar a criar esse hábito de leitura, né? Escolha um livro que você goste, de um assunto que você goste. Então, essa parte da escolha do livro também é muito importante. Se você não gosta muito de ler, não está muito acostumado, começa por aí. Escolha um livro que seja um assunto que você goste, que você esteja interessado e comece a fazer a leitura dele. O importante é você reservar lá todo dia algum minuto, inclua na sua rotina do seu dia a dia aí, algum tempo para você se dedicar à leitura do seu livro. E conforme você vai lendo, vai criando esse hábito, você vai se acostumando, você vai criando um gosto pela leitura, que é muito importante, né? O cidadão que lê, ele tem muito mais facilidade para escrever, para entender as coisas, para interpretar os textos, né? No momento, você está lendo algum livro? E qual é esse livro? Agora, nesse momento. E você compartilha com os outros informações e opiniões sobre os livros que lê? Bom, é muito importante, né? Às vezes você gosta de ler, tem o hábito de leitura, mas você não costuma compartilhar a leitura com outras pessoas, com seus colegas. Veja, é muito importante a gente compartilhar, porque eu fiz a leitura de um livro. Quando eu comento desse livro com outra pessoa, além de eu estar incentivando a outra pessoa a ler, a se interessar por esse livro, eu também acabo guardando mais coisas na minha memória desse livro. Porque a partir do momento que eu estou comentando, eu estou revivendo a história, eu estou relembrando fatos da história e isso me ajuda também, né, a guardar fatos do livro que talvez eu esqueceria com mais facilidade. Então é muito importante você, além de fazer a leitura, também comentar a leitura com outras pessoas. Nós temos aqui a imagem de um livro, né? A capa de um livro, The Diary of a Young Girl, Anne Frank. É um livro bem conhecido, muito indicado, muito lido também. E eu quero perguntar para vocês, have you read this book? Você já leu esse livro, que é o Diário da Anne Frank? If you have read it, what did you think of this book? Se você já leu ele, o que você achou desse livro? Você gostou? Você recomendaria para uma outra pessoa? Do you know its story? Você conhece essa história? Né? Se você já leu, você já conhece a história. Mas aqueles que não leram, já ouviu alguém falar sobre esse livro, sobre essa história que é retratada no livro? Então, nós vamos falar um pouquinho agora desse livro. O Diário de Anne Frank foi composto pela então adolescente Anne Frank no período que se estende de 1942 até 1º de agosto de 1944. Então, a história é narrada, né, nesse período em que ela é uma adolescente.
Anne, com apenas 13 anos, narra a rotina da pequena comunidade onde ela vivia, escondida com a família em Amsterdã, que fica na Holanda, na época em que o país dela foi invadido pelos nazistas alemães. Então, eles passaram por algumas dificuldades, né, porque eles eram perseguidos pelos alemães, os nazistas, e ela vivia, né, escondida em um porão, com a família dela e algumas outras famílias. Então, ela retrata nesse livro as dificuldades, as situações e tudo o que ela passa nesse período tão difícil da vida dela. Nós vamos ler um trecho desse filme, desse livro. Acompanhe comigo a leitura. I will spare you the rest of our conversation. I'm very calm and take no notice of all the fuss. I've reached the point where I hardly care whether I live and die. The road will keep on turning without me, and I can't do anything to change events anyway. Então, nesse trechinho do livro, ela está falando para nós assim, que eu vou poupar vocês do resto das nossas conversas. Eu estou muito calma e nem percebo toda essa confusão, toda essa bagunça. Eu cheguei a um ponto onde eu não ligo mais se eu vivo ou se eu morro. O mundo vai continuar rodando, vai continuar acontecendo mesmo sem mim, né, ela diz. E eu não posso fazer nada para mudar os eventos que acontecem, né? Então, é isso que ela está dizendo aqui nesse trecho do livro. Aí, baseado nessa partezinha que está destacada ali para vocês, what is the meaning of to reach the point? Qual é o significado, então, dessa frase, to reach the point? Eu vou dar um tempinho aí para que você possa responder no seu caderno. Pode responder, né, claro, em português, você vai colocar o significado ali, e eu já volto para a gente corrigir. Vamos conferir a resposta de vocês, então? Qual é o significado de to reach the point? Quer dizer, chegar ao ponto. Isso que é o significado de to reach the point. Então, ela diz, eu chego ao ponto em que eu não me interessa, não me importa se eu vou viver ou se eu vou morrer. Você já ouviu falar em collocations? Nós temos aqui, então, o significado, né? O que são collocations? São combinações de palavras, pode ser duas ou mais palavras, que ocorrem naturalmente dentro de uma língua. Então, eu combino duas ou mais palavras, essa combinação ela acontece naturalmente dentro da língua para que eu possa poder me expressar de alguma forma. Reach the point é uma collocation que significa chegar ao ponto. Não existe uma outra forma de eu dizer em inglês chegar ao ponto sem combinar essas palavras, reach the point, certo? Isso é uma collocation. Temos mais alguns exemplos
que talvez vocês já usaram, né, com mais frequência aí. É o have breakfast, tomar café da manhã. Então, para dizer em inglês tomar café da manhã, eu não tenho como dizer isso sem combinar essas duas palavrinhas, o have e o breakfast. Eu não posso dizer, por exemplo, drink breakfast, que não combina. Eu tenho que usar have, que é o verbo que vai combinar com breakfast. Make a mistake, cometer um erro, também é uma collocation. E pay attention, prestar atenção, também é uma collocation. A gente vai sempre usar essas duas palavrinhas combinando para dizer prestar atenção. Então, reforçando o que são collocations, são combinações de palavras, duas ou mais, que ocorrem naturalmente dentro de uma língua, no caso aqui, língua inglesa. Nós vamos ler mais um trechinho desse livro, que diz assim: "Oh, just let it matter. Take their course and concentrate on studying and hope that everything will be alright in the end." Então, nesse trechinho, ela está dizendo assim no livro, né, que eu vou deixar as coisas seguirem o curso delas e vou me concentrar estudando e esperando que tudo vai terminar bem, que no final tudo vai sair bem. Então, ela está dizendo ali, né, que ela não vai se preocupar tanto, vai deixar as coisas fluírem naturalmente, vai se concentrar nos estudos, esperando que tudo dê certo no final. De acordo com esse trecho do livro que nós temos ali, você vai responder a número 2. Em que Anne disse que iria se concentrar, esperando que tudo desse certo no final? Você pode fazer a resposta em português, está ali o trecho para que você possa consultar também e ajudar você aí a responder a questão, certo? E aí, let's check the answer, vamos lá conferir a resposta. Anne disse que se concentraria em seus estudos, né? Foi isso que ela disse aí. E é a melhor coisa, né? Quando a gente está passando, às vezes, por alguma dificuldade, se concentrar nos estudos, deixar, né, que as coisas, às vezes, aconteçam, a tempestade passa e a gente fica ali focado em alguma coisa que, no caso ali, ela se foca nos estudos. Continuando, mais um trecho aí do livro diz: "The second half of the year was
slightly better. I became a teenager and was treated more like a grown-up. I began to think about things and to write stories, finally coming to the conclusion that the others no longer had anything to do with me. Então, ela está dizendo ali que a segunda metade do ano, ou seja, o segundo semestre, foi um pouco melhor. Eu me tornei uma adolescente e fui tratada mais como uma adulta. Então aqui ela já está dizendo, né, que foi um pouco melhor, porque ela já estava se comportando e sendo tratada de uma forma mais adulta. Eu comecei a pensar nas coisas, escrever histórias e finalmente cheguei à conclusão de que os outros não tinham muita coisa a ver comigo. É isso que ela traz aí nesse trechinho do livro. Com base nesse trecho, então, você vai responder agora número 3. Tente encontrar dentro desse trecho uma collocation e escreva ela abaixo. Então, nesse textinho, você vai procurar ali uma collocation, lembrando, 2 ou mais palavrinhas que se combinam naturalmente, e você vai escrever essa collocation e colocar a tradução dela junto, certo? Eu já volto para a gente conferir a resposta. E aí, vamos ver a resposta? Vejam lá, nós temos uma collocation aqui nesse trecho que é write stories. Você conseguiu localizar? Ela significa escrever histórias. Então, para eu dizer em inglês escrever histórias, eu tenho que combinar essas duas palavras, o write e stories. Na número 4, agora, nós vamos colocar em prática isso que a gente estudou agora, tá? Vamos trocar informações? Compartilhe com os seus colegas. Nós vamos fazer uma atividade para você compartilhar algumas coisas com os colegas, que é muito importante. Letra A. Indicação de algum livro interessante que você leu. Então pense aí os últimos livros, né? Ou às vezes um livro que já faz tempo que você leu, mas você gostou bastante. Gostaria de recomendá-lo a alguém, tá? Então você vai dar a indicação de algum livro interessante. Letra B. A sua opinião sobre o livro de Anne Frank.
Se você já leu, você recomenda? E se você não leu, você gostaria de ler? Então escreva aí, né? Você vai fazer um texto, um parágrafo aí, colocando essas suas opiniões, tá? E letra C, o que achou dos trechos do livro de Anne Frank? Esse que nós lemos aqui durante a aula. Você gostou? Você acha que ela sabia lidar bem com os desafios que estavam enfrentando? O que você acha? Né? Se você não leu o livro ainda, com esses trechos que nós lemos, você sentiu vontade de ler o livro? Você ficou interessado? Gostou? Quer conhecer um pouco mais? Ou você já tinha lido? E daí, o que você acha? Ela conseguiu enfrentar bem as situações vividas naquele momento tão difícil? Bom, eu vou te dar um tempo, você vai escrever, pode escrever em português, tá? Colocando a sua opinião para então você compartilhar com seus colegas. Conseguiu formular o seu texto com as suas ideias, com a sua opinião, com as suas indicações, né, de livro que você leu, que você gostou? Então, você vai pegar esse texto que você escreveu e vai compartilhar com o seu professor e com os seus colegas. Veja, gente, tem também, vou deixar uma dica aqui para vocês, alguns sites de compartilhamento de leitura, né? Então, eles indicam alguns livros para que você possa ler, você pode colocar ali a sua opinião sobre os livros que você já leu, você pode também ler a opinião de outras pessoas sobre livros também, sobre leituras, e é bem interessante, é um espaço que você tem ali para compartilhar também aquilo que você tem lido ultimamente, certo? What did we study today? O que nós estudamos hoje, hein? Estudamos sobre as collocations, que são aquelas palavrinhas que se combinam dentro de uma determinada língua,
E aprendemos também a compartilhar e trocar opiniões sobre os livros. Temos as referências. Bom, muito obrigada pela atenção de vocês. Thank you. Vejo vocês nas próximas aulas, ok? Bye bye, students.